Olá, mulheres de joelhos, tudo bem com vocês? Eu tô meio sem voz aqui hoje, já tem alguns dias que eu tô meio doentinha, mas eu não queria ficar sem trazer a palavra de hoje para vocês. Amém? Hoje nós vamos começar Romanos 1 e eu tenho certeza que vai ser um tempo de bênção nas nossas vidas. Já tem algum tempo que eu estou estudando Romanos e tem falado de maneira surreal ao meu coração e eu tenho certeza que vai falar ao seu também. Antes da gente entrar em Romanos 1 propriamente dito, eu tenho um livro aqui, ó. Ele se chama Redescobrindo Sua Bíblia. E aí, todas as vezes que eu vou iniciar um estudo de alguma das epístolas, enfim, de algum livro da Bíblia, eu sempre recorro a ele para entender um panorama geral. E eu queria trazer para vocês um trechinho que fala aqui nesse livro que eu achei fabuloso. Diz assim: as epístolas paulinas são organizadas no Novo Testamento de acordo com o seu tamanho e não conforme sua importância ou cronologia. Ou seja, não está em tempo cronológico e nem em questão de importância, tá? É por questão de tamanho. E aí, primeiramente, temos a carta de Romanos, que é a mais longa, e vai terminar, então, em Filemon, que é a mais curtinha. Porém, sob os pontos de vista espiritual e moral, a Epístola aos Romanos precisa ser a primeira, pois lança o fundamento teológico para todo o plano da salvação. Por isso, ela é tão extensa, profunda e sistemática. Sistemática porque ela é toda organizadinha. Esta carta é vista como a obra-prima de Paulo, tanto no aspecto intelectual quanto no teológico. É avaliada por alguns estudiosos como o principal livro do Novo Testamento. Olha a preciosidade que nós estamos entrando, hein? E possivelmente o mais importante de toda a Bíblia. Porque a Bíblia ela foi feita para falar de Cristo e do seu plano de redenção. Então, se aqui em Romanos trata sobre isso, eu concordo em dizer que realmente é um livro tremendo, se não o mais importante deles. Essa epístola é considerada a constituição do cristianismo, pois nela Paulo aborda todas as verdades fundamentais da fé cristã: pecado, lei, juízo, salvação, graça, fé, obras, retidão, justificação, eleição, santificação, glorificação, redenção e ressurreição. Também já foi chamada de o Evangelho segundo Paulo, pois nela temos a mais completa exposição da doutrina da salvação em Cristo Jesus. Gente, maravilhoso! Esse estudo de Romanos vem para quebrar a banca. Eu já lendo Romanos há um tempo atrás, agora uns meses atrás que eu estava estudando Romanos, já me pus a chorar. Porque Romanos realmente é algo que toca todo aquele que entendeu quem Cristo é na nossa vida e qual é esse plano de redenção. E se você ainda não entendeu por completo e profundo, agora vai começar a hora de você entender. Amém? Então, o capítulo 1, ele vai começar falando de uma parte doutrinária. Do capítulo 1 até o capítulo 8, vai falar de partes doutrinárias, né? Vai responder para nós o que o evangelho faz por nós que nascemos de novo. Vai falar sobre justificação, santificação e glorificação. E quando nós vamos ver aqui do capítulo 1, no capítulo 1, do 1 ao 17, ele faz uma introdução a este tema. Vamos lá ver um pouquinho que fala sobre isso. Então ele está dizendo aqui: eu, Paulo, servo de Cristo, escrevo esta carta. Deus me chamou e me separou para ser seu apóstolo. Vamos começar falando o que é apóstolo. Apóstolo não existia só na época bíblica. Vamos já começar desmistificando isso. Apóstolo não é uma hierarquia. Ele não está acima de todo mundo. Ah, apóstolo é acima de pastor, é apóstolo, pastor, depois vem presbítero, depois... Não! Apóstolo é um chamado tanto quanto os outros. Apóstolo é aquele que é chamado para implementar uma nova igreja em algum lugar.
Ponto. Hoje nós chamamos muito isso de missionário, mas na verdade, quando nós vamos ver através da luz da palavra, essa é a função de um apóstolo. Amém? Ele não é o soberano, ele não é um semideus, ele é um implantador de igrejas. Amém? Então ele está dizendo aqui, eu fui chamado para ser um implantador de igrejas, eu tenho esta honra. E aí ele continua dizendo, há muito tempo essa boa notícia foi prometida por Deus por meio de seus profetas. Ele está se referindo ao Antigo Testamento. E aí ele vai falar aqui sobre o Senhor Jesus Cristo, o qual foi ser humano, como ser humano foi descendente do rei Davi. Ele está dando uma base para dizer que Cristo veio dessa raiz de Davi, como nós já vimos lá no livro de Mateus, nos Evangelhos, falando que se ele veio da raiz de Davi, já é o primeiro pré-requisito para ser o Messias. Então ele está dando este embasamento aqui. E aí no versículo 5 ele diz, por meio de Cristo, Deus me levou a honra de ser apóstolo no serviço de Cristo para levar pessoas de todas as nações, ou seja, não são só judeus, porque lembre-se, ele está enviando essa carta para Roma, amém? Não eram judeus. Entre essas pessoas estão vocês que moram em Roma, a quem Deus tem chamado para pertencer a Jesus Cristo. Por isso eu escrevo a todos vocês que estão em Roma, todos vocês a quem Deus ama e a quem tem chamado para serem o seu próprio povo. Até então todo mundo só achava que era o povo lá de Israel, o povo de Jerusalém, os hebreus, os judeus. Mas aqui Paulo está dizendo, é para vocês também. Vocês também são amados do Senhor. Vocês também estão sendo chamados, convocados para serem parte da família de Deus. Ele quer ser pai de vocês. E então ele começa aqui a partir do versículo 8 a fazer uma oração, dizendo, em primeiro lugar, por meio de Jesus Cristo, dou graças ao meu Deus pela vida de vocês, pois no mundo inteiro se ouve falar a respeito da fé que vocês têm. Aleluia! Que no mundo inteiro possa se ouvir falar a respeito da nossa fé, da fé que nós temos. Eu sirvo a Deus com todo o meu coração. Quando nós vemos o Senhor falar de coração, na palavra ele está falando de todo o meu espírito. Nós somos um ser que somos divididos entre corpo, alma e espírito. Na verdade, somos espírito que contém uma alma e habita em um corpo. Então ele está dizendo, no meu espírito, no que há de mais profundo, naquilo que eu me comunico com o Espírito Santo do Senhor, é lá, no meu mais íntimo, nas minhas entranhas, que eu sirvo a este Deus. Anunciando, e ele serve como? Anunciando a boa notícia a respeito de seu filho. Ah, gente, todos nós somos chamados para isso. Isso não é algo só para Paulo. Isso é algo para todos nós. E aqui então ele vai dizendo o quanto ele quer ir visitar essas pessoas lá, o quanto ele quer abraçá-los de perto, o quanto ele quer unir a fé dele com a desse povo. Por quê? Porque quando nós unimos a nossa fé com a fé dos irmãos que temos na fé, nós nos animamos uns nos outros. Às vezes nós sozinhos nos sentimos desanimados. Nós precisamos estar unidos com quem tem tanta fé quanto nós, porque a palavra vai nos dizer que é melhor andar em dois do que um. Aquele que quando um está caindo tem outro para levantar. E nós precisamos disso, unir a nossa fé. Essa união dá uma combustão de fé e somos cheios do Espírito Santo. O mover do Espírito Santo fica enorme em nós. Una-se com quem tem tanta fé quanto você ou mais. Amém? A partir do versículo 16, ele começa a falar do poder que o Evangelho tem, né? E ele vai dizer assim, do versículo 16 e 17. Eu não me envergonho do Evangelho, pois ele é o poder de Deus para salvar todos os que creem. Se você crê, esse poder está aqui para te alcançar. Primeiro os judeus e também dos não judeus, pois o Evangelho mostra como é que Deus nos aceita. É o Evangelho que vai nos dizer que somos aceitos por meio da fé. É a fé que nos justifica. É fé no Filho do Senhor. É fé no que as Escrituras Sagradas nos dizem. Aqui já está dizendo que a Escritura Sagrada diz que aquele que vive pela fé é aceito por Deus. Só tem um meio de sermos aceitos pelo Senhor. É vivendo por meio
da fé. Amém? E a partir do versículo 18, vai começar a falar a culpa da humanidade. E queridos, se nós vamos ler isso daqui, ele é tão real no dia de hoje, quanto foi real no dia que foi escrito. Não mudou nada, só vai nos dizer o porquê que a humanidade está do jeito que está. Se nós vamos ler aqui, vai dizer que a culpa é da humanidade, porque nós sabemos, nós temos o testemunho interno de Deus, nós somos feitos com um buraco que só Deus encaixa. Nós sabemos lá no mais íntimo do nosso ser o que nós precisamos fazer, que é dar ouvido à palavra de Deus. Mas nós escolhemos não ouvir. Nós escolhemos dar ouvido aos nossos próprios pensamentos e vontades. Nós escolhemos criar os nossos próprios ídolos, que são pedras, outros são feitos como humanos. Aqui está dizendo isso, não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus. Outros ídolos que são feitos de pássaros, outros de 4 patas. Aqui, ó, versículo 23, lê aí na sua Bíblia. Estão preferindo crer naquilo que foi feito, na criatura, do que no Criador. E aí, por causa disso, a palavra vai dizer a mim e a você que nós somos entregues. O ser humano que prefere crer em si ou em criaturas foi entregue às suas próprias concupiscências, aos seus próprios pecados, foram entregues às suas próprias paixões, e isso devora a nossa vida, que é para ser eterna, a nossa vida que é para ser vivida em abundância, que foi para isso que Cristo veio, nos dar vida e vida em abundância, nos soprar a zoe dele, nos soprar a vida eterna dele. Nós vamos lá e dizemos: Jesus, eu não quero, eu quero viver de acordo com as minhas vontades e as minhas paixões. E aí, ok, o Senhor fala: tá bom, é isso que você quer, então você está entregue a partir de agora às suas próprias paixões, aonde não tem vida em abundância, aonde só tem morte espiritual. E aí, quando nós decidimos, isso tem uma... Quando nós tomamos essa decisão, isso tem uma consequência, essa é a palavra. E a consequência disso, queridos, está escrito aqui. Está escrito aqui. Por causa das coisas que essas pessoas fazem, versículo 26, Deus as entregou a paixões vergonhosas, pois até as mulheres trocaram as relações naturais pelas que são contra a natureza. E também os homens deixam as relações naturais com as mulheres e se queimam de paixão pelos outros. Homens têm relações vergonhosas uns com os outros e por isso recebem em si mesmo o castigo que merecem por causa de seus erros. E como não querem saber do verdadeiro conhecimento a respeito de Deus, ele os entregou, os seres humanos, aos seus maus pensamentos. Tudo começa aqui, queridos, na nossa decisão. E quando nós tomamos a decisão aqui, na verdade aqui, né? Nós tomamos a decisão, sobe pra cá pro nosso pensamento, e daí pra frente é só pra trás, né? De modo que eles fazem o que não devem. Estão cheios de todo tipo de perversidade, maldade, ganância, vício, ciúmes, crime de morte, brigas, mentiras, malícia. Caluniam e falam mal uns dos outros. Isso te parece familiar? Têm ódio de Deus e são atrevidos, orgulhosos e vaidosos. Inventam maneiras de fazer o mal, desobedecem os pais, são imorais, não cumprem a palavra, não têm amor por ninguém e não têm penas dos outros. Eles sabem que o mandamento de Deus diz que aqueles que fazem essas coisas merecem a morte, mas mesmo assim continuam a fazê-las. E pior ainda, aprovam os que fazem as mesmas coisas que eles fazem. Ah, queridos, nós vemos isso acontecendo hoje em dia. Isso aqui aconteceu em torno de 56 depois de Cristo. Nós estamos em 2023. E é tão atual. Quem é que falou que a Bíblia precisa de atualização? Ela é extremamente atual. E como é que nós podemos, então, não ser lançados a esses desejos da carne? Mudando a nossa mente. Nós vamos ler isso em Romanos. Nós precisamos mudar a nossa mente. Nós precisamos sofrer uma metanoia. Nós precisamos pedir: Senhor, muda a minha mentalidade. Muda a minha alma. Porque o meu espírito está pronto, mas a minha carne é fraca. Amém. A nossa carne, ela precisa ser... a nossa carne, ela é fraca, mas a nossa alma, ela precisa ser modificada. A nossa alma, ela precisa ser morta. O nosso intelecto, o nosso pensamento é alma. Ele precisa ser transformado pela palavra do Senhor. Isso que você está fazendo de estar acompanhando a palavra conosco é uma transformação
que você possa crescer, se aprofundar na palavra de Deus e ser transformada dia após dia. Amém? Mil perdões pela minha voz, mas eu não podia deixar de estar com vocês aqui hoje, porque eu amo estar com vocês aqui. Estejam em oração pela minha vida, para que a minha saúde esteja 100% para o nosso próximo vídeo. Amém? Deus abençoe vocês e até o capítulo 5.